Oi, pessoal! Hoje eu gostaria de trazer para vocês esse livro que eu acabei de ler recentemente. Eu acho que tem uns 2 dias que eu li. E nesses 2 dias eu venho pensando e repensando se eu gostaria de gravar alguma coisa aqui no meu Instagram, se não. E eu decidi que sim, porque é algo que eu quero voltar no futuro. Então eu estou gravando para vocês, minha pequena audiência, e gravando para mim também. Esse livro, então, Sertânica, de Marcos Maia, é um lançamento muitíssimo recente da editora Coletivo Supernova. Eu participei de um financiamento coletivo pelo Catarse. Vi uma propaganda sobre esse livro, não sei como esse livro chegou até mim, como foi que essa propaganda chegou até mim, mas eu com certeza ajudei nessa campanha do Catarse e ele chegou bem rápido. Eu acho que eu ajudei a campanha em setembro, em novembro ele chegou, veio autografado, ó, até autografado no dia 17 de novembro, 3 dias depois do meu aniversário, então eu considero um gratíssimo presente de aniversário. E o nome das pessoas que colaboraram também vieram impressos. O meu tá bem aqui, ó, na segunda página. Gente, Sertânica, então, é uma distopia, uma ficção científica distópica barra utópica, escrita pelo Marcos. O Marcos é um autor cearense que atualmente mora em São Paulo, há 15 anos ele mora em São Paulo. Ele já lançou outros livros. Aqui atrás a gente tem uma pequeníssima, né, biografia do Marcos. Dá para ver que ele tem vários trabalhos de contos, já ganhou prêmios, prêmio de revelação. E esse livro em si tem 257 páginas, né? Ele é em brochura, tem orelha, que eu adoro. Tem uma leitura bastante tranquila, né? Bastante confortável, tem espaço aqui para as pessoas que gostam de escrever alguma coisa, não é meu caso, mas é possível você escrever, fazer anotações. E com essa paginazinha bege, né? Uma página bem lisinha. Eles não dizem aqui o tipo de papel e eu não reconheço esse tipo de papel, né? Não sei dizer, esse é tal papel, mas ele é um papel lisinho e bege, bem gostoso para a gente ler. Eu li bastante rapidamente. Eu fiquei até surpresa. No princípio eu achei que eu estava demorando um pouco. Quem me conhece sabe que eu leio mais contos por conta do meu tempo, né? O meu tempo é muito curto. Eu só leio na vinda para o trabalho e na volta, que é o tempo livre que eu tenho. Então isso não passa de 40 a 1 hora por dia. Em uma semana, menos de uma semana, eu consegui devorar esse livro aqui. Como eu disse no início, ele é uma distopia barra utopia. Ele é tratado aqui pela pessoa que faz a introdução. Essa pessoa foi professor do Marcos Maia, professor de arquitetura e urbanismo. E aí ele começa justamente falando sobre o que é uma distopia. E eu vou ler aqui esse trechinho para vocês. Diz o dicionário que distopia é um substantivo feminino tendo por significado um lugar hipotético onde se vive sob sistemas opressores, autoritários, de privação, perda ou desespero, constituindo-se em uma anti-utopia. Então, quando a gente pensa em utopia, a gente pensa naquele lugar perfeito, né? Onde todas as pessoas vivem bem, onde não há desigualdade social, onde não há fome, tudo funciona muito bem. E quando a gente pensa em distopia, vem logo à nossa mente governos autoritários. Eu tenho como exemplo bem recente que eu li de distopia, o Conto da Aia, né? Tá bem em voga, muitas pessoas têm lido. Eu costumo ler uma distopia por ano, porque elas me perturbam muito. O Conto da Aia eu li há 2 anos. Ano passado eu li High Rise, que eu acho que não tem tradução para o Brasil. São pessoas que vivem no melhor prédio do mundo e a coisa ali dentro fica horrível. Então eu tento intercalar minhas leituras com distopias, assim, mais uma ao ano, porque para mim é bastante impactante. Mas foi a primeira vez que eu li algo assim em ficção científica. Claro, eu já li ficções científicas mais clássicas, né? Eu li Verne, eu li o próprio Frankenstein, mas nada assim mesmo de futuro, com drones, com tudo funcionando,
como uma cidade feito sertânica. Eu vou entrar então na história de Sertânica. Que título é esse, né? Sertânica é uma das poucas cidades submarinas existentes na Terra. Elas foram construídas, elas começaram a ser construídas num futuro bem próximo do que a gente está vivendo hoje, de acordo com o livro. Mas por um motivo bem triste, elas tiveram que ser apressadas, as construções tiveram que ser apressadas. Sertânica fica no litoral nordestino, ali em Fortaleza. E em São Paulo nós temos uma outra cidade assim, que é a Santina. Algumas outras são referidas no livro. Nós temos Mandela, na África do Sul, e nós temos uma que eu não vou me lembrar o nome, mas é algo como... é uma em Cuba. É Fidelina, alguma coisa assim, que fica em Cuba. Então essas cidades começaram a ser construídas num futuro um pouco próximo da gente, mas tiveram que ter suas construções apressadas por conta de um cataclisma nuclear acontecido em 2057. Então, em 2057, a Terra foi praticamente dizimada e todos os seus habitantes, todos os seus animais, a população humana foi bastante reduzida e os que conseguiram sobreviver tiveram, nessas cidades submarinas, uma forma de sobreviverem. E hoje, né, no livro, né, que é o futuro, não há mais problemas assim de abastecimento, não falta água, as pessoas aprenderam a usar todos os recursos que a Terra ainda tinha de maneira muito sábia, ninguém mais tem fome, não falta água, não falta comida, não falta educação, não falta nada, todas as pessoas vivem muito bem, mas o planeta Terra ainda não alcançou o que eles chamam de paz do paraíso. Eles moram em módulos subaquáticos, né? O céu é um vidro, é um plástico, e na verdade não é um céu, quando eles olham para cima, o que eles veem é o fundo do mar. Então eles falam sempre dos peixes muito estranhos que eles veem, cardumes muito estranhos que eles veem lá. Então eles moram nesses módulos e eles se comunicam, né? Eles podem se mover. Dentro dos módulos há vegetação verde, há praças muito bonitas. Então dá para ver que isso é uma grandíssima de uma utopia, mas que dependeu da destruição, né, do ser humano. É um capítulo bem triste esse, o que a gente fica sabendo como foi que o ser humano e outros animais, como é que a Terra veio a sofrer esse cataclismo nuclear, quando todas as bombas atômicas que hoje, em 2020, por exemplo, nós imaginamos que não existam, elas provam que existem e todas explodem ao mesmo tempo. Aí aqui no litoral nordestino, 3 explodiram. E onde era sertão, virou deserto mesmo, não tem mais nada, é extremamente devastador. Mas por conta da inteligência humana e de outras inteligências, que eu não vou citar para não dar spoiler, eles conseguem então, através de Sertânica, trazer essa humanidade de volta e trazer quase a paz mundial. Só não alcançamos essa paz do paraíso, como alguns outros planetas alcançaram, lembre-se que isso é uma ficção científica, só não alcançamos por conta da extrema intolerância em relação aos diferentes. Então existem esses 2 grupos antagônicos, o grupo que luta pela paz e o grupo que luta fortemente, eles são bem irascíveis, que lutam pelo fim de espécies que eles não gostam, de raças que eles consideram diferentes. Então, o único problema que a gente alcança agora, nesse futuro, é a intolerância entre as raças, né? Então, esse partido, esse grupo chamado de extrema intolerância. Nós acompanhamos, para a gente entender toda essa história, nós acompanhamos a vida do Nesdut. Eu acho que é assim que se pronuncia. Todos os personagens têm nomes bem diferentes. Ninguém chama João, ninguém chama Maria, ninguém chama Zé, ninguém chama Mateus. Todos têm nomes bastante estranhos. Alguns personagens principais, então, são o Nesdut, que é casado com a Giuseppe. E o Nesdut, assim como a Giuseppe,
e algumas outras pessoas, eles têm um poder da neometempsicose, né? A metempsicose é a comunicação mental. Mas para o Nesdut isso pode ser um problema muito sério, porque talvez o cérebro dele não suporte esse tipo de comunicação, isso que ele vem fazendo. É um livro, ele não é contado de maneira linear, não. Então a gente precisa prestar bastante atenção. Quem é que está narrando, se é um narrador onipresente que está narrando, se é em primeira pessoa o Nesdut, se é em primeira pessoa a Camoe, que é uma menina com quem o Nesdut se comunica através da neometempsicose. A Camoe, ela vive na década de 90. E, gente, é muito, muito interessante. É aquele livro que eu queria ficar contando, eu queria ficar lendo trechos a toda hora para alguém. E eu vou mostrar, assim, ele no futuro eles têm um outro idioma, ninguém fala inglês, português, ninguém fala, eles falam um idioma estranhíssimo. Então, esses nomes, Nedut, Gissipe, fazem parte desse idioma. Isso aqui é um calendário, ó, e os dias não são como segunda, terça, quarta, Monday, Sunday, nada disso. Aí tem dia do Pacífico, dia do Índico, dia do Cáspio, dia do Mediterrâneo. Então, tudo muito voltado, né, para o oceano, já que eles moram numa cidade suboceânica, né? Então, isso aqui é um exemplo. Deixa eu ver o que mais que eu separei para vocês. A linguagem. Gente, eu gosto muito de narrativas, assim, como um autor desenvolve uma narrativa. E eu fiquei pasma, eu falei, eu não acredito nesse capítulo. Há um momento que uma carta é encontrada e aí a carta é toda transcrita. Mas vejam bem. Olha o idioma. Eu achei sensacional, assim, ele ter o trabalho de colocar esse idioma inventado aqui, né, que ninguém entende. Mais pra frente, essa carta é traduzida e a gente consegue entender mais ou menos, né, o que eles escreveram. Essa é uma carta escrita a algumas mãos. Tem aqui na página 187 que vai vir a tradução da carta, né? Fortaleza 1999. Todas as datas são assim, 1999, o cataclisma é de 2057, não é 1999, como se diz em inglês. Aquele quem escreve é Nesdut Neoé, é até difícil de pronunciar, né? Nascido na cidade submarina de Sertânica em 2073, então ele vai nascer ainda em 2073 e já é adulto, né? Muito legal, muito, muito interessante. Alguns textos são assim muito rápidos, ele não dá tempo nem de colocar vírgula, pontuação, então são só palavras, 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 palavras. Isso atrai muito o leitor, me atraiu muito, que você fica sem querer parar. Esse capítulo também, que começa aqui na página 233, é sensacional. Na verdade, a fala dele deve dar umas 4 linhas. Mas é um capítulo todo. Eu vou começar a ler para vocês terem uma ideia de como é, ó. Todo dia. Todo dia é. Todo dia é aquele. Todo dia é aquele suplício. Todo dia é aquele suplício de. Todo dia é aquele suplício de si. Todo dia é aquele suplício de se esticar. E por aí vai. E aí, no final da segunda página desse capítulo, na página 234, é que finalmente ele consegue completar essa ideia, sabe? Para fazer a gente se sentir, então, na cabeça desse personagem, né? E você começa a imaginar, meu Deus, o que está passando pela cabeça desse personagem? Tem um outro capítulo que ele se pergunta várias vezes, e se? Eu não sei se eu separei, que também é um desses capítulos muito, muito, muito frenéticos. Eu acho que eu não separei, que pena. Ele fica se perguntando, e se? E se? Aqui, achei. E se eu tivesse me mudado para Santo André naquele ano de 2093? E se aquela tarde ensolarada, a melhor, nunca tivesse acontecido? E se eu fosse aquele músico famoso que sempre desejei ser, viajando pelo mundo só e feliz? E se a gastronomia houvesse entrado em minha vida com paixão e fervor? E ele vai, né? E se? Aí ele se pergunta, e se os espelhos fossem todos quebrados? E se os navios afundassem? Os drones murchassem suas hélices? E se as algas fossem todas tóxicas? E se os peixes falassem tudo que sentem? Aí ele começa
a pensar, mas será que eu estou do lado certo? E se eu não estivesse do lado certo, né? Porque ele está vivendo, então, na utopia, que é estar nessa cidade perfeita, à beira do paraíso. Só falta alguma coisa, então ele está lutando pelo paraíso, mas ele se questiona se ele está do lado certo mesmo, né? Então, é uma história de ficção científica, mas não deixa de ser uma história para a gente entrar em si mesmo, né? Bom, ficção científica, ela tá naquele chapéu muito grande do fantástico, né? No modo fantástico. E o modo fantástico nada mais faz do que fazer a gente se olhar, né? Trazer aquele olhar interno. É uma história, claro, futurística, então tem drones, tem isso que eu falei da metapsicose, né? Esse tipo de comunicação com o passado, com o futuro, seres extraordinários, personagens muito interessantes. A criação de mundo do Marcos Maia tá super de parabéns, porque ele é arquiteto também, então ele, assim, o mundo é bem possível, você consegue enxergar, isso é uma das grandes dificuldades que os autores têm. Né? Então, vou fazer uma história de ficção que se passa no futuro, e como é que é esse lugar, né? E aí ele consegue, outra foto aqui dos módulos, ele consegue fazer a gente entender exatamente como são esses módulos, a gente consegue visualizar exatamente como é aquele céu, olha sal, como é que é aquele céu salgado, o céu no fundo do mar, que não é mais céu. Ele consegue fazer a gente pensar tudo isso. E ele consegue mostrar de maneira bem tocante como é que ficou a Terra. A Terra saiu do eixo depois da hecatombe de 2057. Então, ficou um lugar mais frio, a vegetação é completamente diferente, é tudo novo. Bem triste, como eu falei, esses momentos. Mas é super interessante. E quando chega no final, você fica assim, embasbacado. Como eu fiquei feliz de ler. Eu não, como eu comentei, não costumo ler muito ficção científica, mas agora eu vou introduzir. Então eu li porque era uma distopia e ao mesmo tempo é uma ficção e eu gostei demais e eu recomendo para vocês. Como eu comprei pelo Catarse, eu não sei como é que está essa venda hoje. Se eu achar, eu vou deixar num link clicável lá na minha bio, como queiram. Não foi caro, né? Foi um preço bastante barato para um livro desse porte. Ele é todo ilustrado, então mostrei algumas ilustrações da cidade, né? Mas tem outras ilustrações, são 3 ilustradores. Deixa eu ver. Tem, né? Aí, tem algum personagem, então ele traz a ilustração daquele personagem. Esse aqui é do Vital. Pode ver, tudo 2020, então ele é bem novinho, né? E tem partes bem engraçadas, a gente fica sabendo de algumas prisões que aconteceram, e aí você fica imaginando que essas pessoas que foram presas são personagens atuais da vida da gente agora, de 2020, né? Tem prisões de terraplanistas, e essa parte é muito engraçada, porque os terraplanistas, eles não foram presos apenas por serem terraplanistas, mas por serem da extrema intolerância. E a penalidade, que no caso não é a penalidade, é um castigo mesmo, eles são mandados para orbitarem o planeta Terra eternamente. Então, eles terraplanistas vão ter que passar o resto dos seus dias olhando o planeta redondo. É bem engraçado. Eu convido todo mundo a conhecer Sertânica. Tinha mais coisas que eu queria falar, mas o tempo é curto, né? Eu mostrei, né? Eu tenho aqui minha assinatura aqui, assinatura do Marcos, meu autógrafo, mais alguma ilustração. Olha como é lindo isso aqui, gente. Olha só. Mesmo se não houvesse essa ilustração, quem lê consegue imaginar direitinho. Então aqui é Fortaleza, né? Você consegue ir para a praia, algumas pessoas vão, eles gostam muito de tomar IPA, a cerveja IPA, né? Indian Pale Ale, e cachaça. Então eles gostam de ir, mas aí eles voltam para a cidade subterrânea, submarina de Sertânica. Há outras cidades, né? Acho que eu falei, tem a Santina, em São Paulo, tem a Mandela, e tem aqui, fica em Cuba, que eu não consigo lembrar, e tem outras também. Recomendo para todos, Sertânica, olha, veio também com um marcador bem bonitinho, vieram 2, de Marcos Maia. Obrigado por assistirem, até a próxima.